Olá, turma! Tudo bem com você? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, coordenadora pedagógica e também estou aqui para chamar você para curtir, compartilhar o nosso canal, porque assim mais pessoas vão saber como auxiliar os seus alunos em alguns processos, coisas que elas têm dificuldade de desenvolver na sala de aula, ou alguma mãe que tem alguma dificuldade com o seu filho no assunto que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e também compartilhar com mais amigas. Mas também eu quero dizer para você que na descrição desse vídeo tem o nosso site e lá você vai encontrar o manual da alfabetização, que é um e-book gratuito feito especialmente para você que quer entender o processo de alfabetização. A alfabetização, ela não acontece só no primeiro ano, hein, gente? Ela acontece antes disso. Então você vai entrar lá, baixar o manual da alfabetização, que é gratuito, tá bom? Vamos lá para começar a aula de hoje. Produção de texto. Muitas professoras, muitos pais, quando vão ler o texto de uma criança, acabam olhando e dizendo assim: eu vi, não sabe escrever texto, não tem noção de parágrafo, eu não sei mais o que fazer. Gente, isso está acontecendo em todas as etapas. Por quê? Porque a gente esquece, nós professores, esquecemos de falar para os nossos alunos que tudo que eles estão lendo, nos livros que eles pegam, nas revistas, são textos e tem uma organização. Claro que existem diferentes tipos de texto, tem poema, tem conto, tem uma narrativa, tem um diário, tem vários. Mas vamos ensinar aquela escrita de texto básica para os nossos alunos, aquela que precisa ter início, meio e fim, aquela que hoje, né, uma das notas mais procuradas no Enem é a nota de redação. Por quê? Porque ela vale muito. Hoje as pessoas estão escrevendo cada vez menos, mas quando eu escrevo, eu dou a minha opinião, eu falo sobre algo. Eu gosto de você que está aí da alfabetização ou que você é professora do terceiro ano, quarto ano, eu quero dar já a primeira dica para vocês. Que vocês escolham um livro, um texto para trabalhar com os seus alunos e comece sempre fazendo uma produção textual em grupo, se a sua turma está imatura para produzir um texto. Então você vai escolher um livro, eu peguei aqui um livrinho Como Nico se sente. É um livro que a minha filha Beatriz, ela adora muito porque ele trabalha as emoções. E se você levar esse livro no terceiro ano, vou deixar aqui a minha caneta, se você levar esse livro no terceiro ano, eles vão adorar também. Por quê? Porque é um livro interativo. E hoje as nossas crianças, elas não têm essa interação diariamente. Elas acabam ficando só no celular. Então você traz ali um livro que precisa de carinhas e você vai dizer assim: eu vou chamar cada vez um aluno para colocar a carinha de como acha que o Nico se sente. E também é um livro que trabalha a sala de aula. Ele está falando sobre o primeiro dia de escola desse macaquinho. Então você vai trabalhar um lugar para essas crianças, para a sua turma, que é um lugar conhecido delas. Você vai falar do primeiro dia de aula e de sentimentos. Então olha que rico, quanta coisa você pode trabalhar nessa produção textual. E aí você vai começar a contar a história ali, né? Hoje é o primeiro dia de aula do Nico na pré-escola e ele diz um tchauzinho para a mamãe. Como o Nico se sente? O que vocês acham que ele se sente quando ele dá o tchauzinho para a mamãe? Olha, daí o primeiro aluno vem e diz: o Nico ficou assustado dando tchauzinho para a mamãe. Não, ele estava feliz porque ele estava esperando muito esse dia de aula. E aí você vai contar essa história, a história que você escolheu, né? Para os seus alunos, você contou a história. E a primeira coisa daí que você vai fazer, daí vocês vão dizer assim para os seus alunos: tá vendo esse livro? Esse livro
ele é um texto, isso mesmo. Vocês querem ver como ele é um texto? Aí você antecipadamente você digita esse texto e organiza o texto do livro em formato de texto, em uma folha só, colocando os parágrafos, e aí você mostra para as crianças, olha, aqui está o texto do Nico, eu já estou entregando para vocês. Vocês estão vendo que foi organizado em parágrafos, aí vocês mostrem para eles, para sua turma, o que é um parágrafo, aí você pega aí na sua lousa do seu quadro, faça linhas, faça margem e mostra, olha, o parágrafo é um espaço que nós temos no início de cada frase, que você muda o assunto. Então, quando que mudou o assunto? Olha, quando o Nico não quis emprestar as suas coisas, e aí ele mudou o assunto. Então, você mostrou como que é um texto e mostrou para eles também. O que é importante? As crianças hoje, elas não conseguem reconhecer que o que elas leem é um texto. Que os roteiros de desenho, por exemplo, elas são textos que as pessoas treinaram, né? E fizeram ali, gravaram aquele conteúdo, aquele desenho, aquela novela, aquele filme, que é um roteiro. Então, você já ensinou um jeito para as crianças. Aí você diz assim, vamos fazer o nosso texto do nosso primeiro dia de aula da nossa turma? Quem lembra como foi o primeiro dia de aula aqui da turma? E daí uns vão dizer, olha, todo mundo chegou com os pais na escola. Então a gente pode começar com isso daí, você vai lembrar o conceito de parágrafo nesse momento. Você vai dizer para ele, então, vamos já colocar o parágrafo, 2 dedinhos e um espacinho aqui, a prof tá marcando. No primeiro dia de aula, todos os alunos chegaram na escola com os pais. E aí você vai escrever com eles ali. E eles vão indo contando. Quando terminou o assunto da chegada, você vai dizer para eles assim, opa, peraí, agora nós vamos mudar o assunto. Os alunos entraram na sala de aula. Então não é mais o assunto da entrada, é o assunto da sala de aula. E quando eu mudo de assunto no meu texto, eu mudo o parágrafo. Olha, você está criando aí na cabeça do seu aluno já o conceito. Mudei o lugar, mudei o assunto, novo parágrafo. A criança está memorizando, ela está fazendo algo que ela já viveu, que é o primeiro dia de aula, que ela viveu com todo mundo, tá todo mundo falando. E isso é importante você falar para os seus alunos, que eu vou escrever aqui, o que eles falam é um texto. Você pode dizer isso para ele. O que eles falam forma o texto, que a fala, ela é o texto, a história que a gente conta, que a gente vai falando, vai formar um texto. Então fale isso para os seus alunos. O que você pensa, o que você fala é o texto, gente. E aí mudou o assunto. Chegaram, entraram na sala de aula, deram tchau para os pais e a professora se apresentou. É mesmo, prof? Você disse o seu nome, você contou a sua história. Foi. E aí a prof contou a sua história. Logo depois, o que aconteceu? A prof fez uma brincadeira. Brincadeira é outro assunto. Outro que? Parágrafo. Então, você já mudou o assunto, você ensinou de novo o que para o seu aluno? Conceito de parágrafo. Isso você pode usar do primeiro ano ao 5º ano. Se o seu aluno está com dificuldade de escrever texto, faz uma retomada, faz um texto coletivo e vê como depois vai ser esse seu aluno fazendo o primeiro dia de aula dele, escrevendo na primeira pessoa, como se fosse um diário. Então, aí você vai lá e escreve. Agora, nós vamos no final da aula. No final da aula mudou o assunto, prof. O que quando muda de assunto, muda o parágrafo. Nossa, a gente escreveu um texto com 4 parágrafos, turma.
parágrafos. Olha só! Nós escrevemos um texto com 4 parágrafos. Que lindo ficou o seu texto! E aí você finaliza com a turma. Turma, mas está faltando uma coisa no nosso texto. O que, prof? Um título! Isso mesmo, falta um título. Lembra da nossa história que eu li para vocês? Tinha a ver com escola ou tinha a ver como o Nico se sente? Vocês sabiam que ia falar de escola ou vocês acharam que ia falar de outra coisa? Ah, eu achei que ia falar de outra coisa. Então vamos escolher um título que combine com o nosso texto que a gente escreveu? Olha, eu acho que vai ser primeiro dia de aula do 3º ano. Beleza, título, aí você coloca o título. Gente, o título fica onde no texto? Em cima como o cabelo ou embaixo como a sola do pé? Em cima, prof. Ah, então vamos lá, em cima como o cabelo. Então escreve aí o título. Primeiro dia de aula do 3º ano, TB. Que lindo ficou o seu texto. Agora você vai ter um desafio, querido aluno. Agora a gente escreveu um texto coletivo. Você vai para casa e daqui 2 dias você vai trazer para a Pro um texto escrito do seu primeiro dia de aula. Como você se sentiu, se você se arrumou antes de ir para casa, você já deu ali para aquela criança movimentos e jeitos para ela criar a sua própria história. Você organizou ela, você mostrou início, meio, fim, mudança de parágrafo, você conceituou o que ela não sabia. E aí, quando ela vai trazer um novo texto, ela vai lembrar de tudo isso. Ah, você vai fazer aqueles lembretes. Sempre em final de frase, ponto final. Início de frase, letra maiúscula. E assim você vai ensinando e memorizando os conceitos básicos de escrita, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Não se esqueça de baixar o manual da alfabetização, também deixar o seu comentário para que assunto você quer ver aqui, para que a gente possa estar trazendo para vocês. Um abraço!